todos e todas, sejam bem-vindos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. A gente está lendo as lições do livro Caminho, Verdade e Vida, é o primeiro da série Fonte Viva, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 76, cujo título é Edificações. Como de costume, a gente lê a lição toda, é uma lição curta, e depois a gente tece alguns comentários sobre o que foi discutido, o que foi levantado, o que foi falado por Emmanuel, para esclarecer e para a gente sair refletindo. Então, na passagem do evangelho dessa lição, está escrito: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso foi dito por Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 14. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades, da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então é uma lição que fala das edificações, e é uma lição em que Emmanuel já vem dando alguns puxões de orelha na gente. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o quanto que Jesus, ele é inspiração, ele é exemplo. Na questão do Livro dos Espíritos, uma das mais famosas, que é a questão 625, os Espíritos deixam claro que Jesus é um modelo pra gente, modelo e guia. Só que às vezes a gente se pega num lugar de dificuldade de se conectar com esse exemplo, porque diversas vezes Jesus é colocado em um patamar muito além do nosso, muito acima da gente. E fica confuso. Para eu chegar no nível de Jesus, tá muito distante. E a gente desanima. E o nosso convite é exatamente o contrário, que a gente não desanime, porque Jesus vem para nos aproximar dessa perfeição, para nos aproximar de um lugar melhor, de uma forma de estar vivo, de estar presente na Terra melhor. Esse é o grande objetivo. Ele vem nos mostrar, Jesus é um homem, ele vem nos mostrar que é possível que a gente se melhore, que é possível que a gente haja de uma forma diferente. Então, uma estratégia é a gente se perguntar, diante de uma situação difícil, diante de uma dificuldade, de uma decisão, o que faria Jesus no meu lugar? Talvez eu ainda não consiga me comportar como ele. Com certeza eu ainda não consigo me comportar como ele, com sua bondade, com sua retidão, com a sua generosidade e assertividade. Mas eu tento me aproximar cada vez mais. E esse é o segredo da edificação. Quando a gente pensa numa edificação, a gente não pode pensar... Uma casa construída, ela não nasceu pronta. Não foi como uma varinha mágica que a gente fez plim e pronto, a casa estava perfeita. Ela foi construída. Foi subindo aos poucos, até que ela fosse uma edificação, até que ela estivesse forte, resistente, sólida. Assim também é a nossa caminhada. Assim também nós nos transformamos luz do mundo. E aí, quando eu falo que Emmanuel puxa a orelha, é no segundo parágrafo, quando ele vira e fala da iluminação própria.
O que é iluminação própria? É a minha iluminação, minha Laís. Não é a da outra, não é do meu pai, da minha mãe, do marido, do filho, do vizinho, do chefe, do colega de trabalho. É a minha iluminação. E o que Emmanuel diz é que esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. A gente vive um momento de muito se falar de corrupção e a gente esquece de pôr o dedo na consciência, na minha própria consciência. De que eu também preciso... Quais são os meus comportamentos que reforçam isso? Quais são os meus comportamentos? É fácil a gente falar do político, do empresário, da pessoa grande. Não é que a gente vai deixar de falar. Não é que a gente vai deixar de sinalizar e corrigir o que precisa ser corrigido. Mas e a minha parte? E o meu? Como é que tá? A minha iluminação. A iluminação própria. Jesus fala, vós sois a luz do mundo. O que significa ser a luz do mundo? Significa ser a claridade da vida. A expressão da claridade na vida. A gente vive, uma das grandes questões é a gente combater as sombras, a gente combater a escuridão. Para isso a gente precisa de luz. E nós devemos ser essa luz no mundo. Ser essa luz no mundo significa sermos cidades elevadas, edificadas. E o que significa isso? Se elevar ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades. Da exemplificação. Então, como que a gente expressa a claridade na vida? E como que a gente sustenta essa cidade edificada? Esse lugar. Dando exemplo. Por isso que eu preciso estar preocupada com a minha iluminação. Porque se eu estou preocupada com a iluminação do outro, eu não estou tendo tempo de me trabalhar. Eu não estou tendo tempo de olhar para o que eu preciso mudar e onde que eu posso ser exemplo para as pessoas. Porque é sendo exemplo, assim como Jesus foi um dia, que a gente vai disseminar o espiritismo, que a gente vai disseminar as boas condutas, que a gente vai disseminar o amor, que é tão necessário para que a gente evolua, para que a gente cresça. E Emmanuel fala, se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, ou seja, Emmanuel está dizendo, olha, é difícil, eu sei, é difícil, mas apesar dessas dificuldades, se eleve a esse monte e mostre que isso é uma construção. Eu achei tão legal a utilização dessa palavra, porque nos lembra que não é pronto. De novo, a casa não nasce num passe de mágica. A gente não se melhora num passe de mágica. É uma construção, tijolo por tijolo, leitura por leitura. Se a gente está falando de uma construção cristã, leitura por leitura, prática por prática, hábito por hábito. E aos poucos a gente vai se elevando nesse caminho, nessa caminhada. E aí Emmanuel fala, se está bem edificado, o transitório e os ataques que a gente vive enquanto encarnados na nossa matéria não derrubam. Se está bem edificado, é o que ele fala. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. A gente não está fazendo muito diferente do que fizeram lá atrás. Então, por que a gente não se inspira lá atrás? Por que a gente não vai olhar nos nossos exemplos como que a gente pode fazer? E a pergunta que eu te deixo dessa lição é, como está a sua edificação? É uma cidade edificada? Ou esse vai e vem das paixões ainda estão conseguindo derrubar? E aí a gente tem que lembrar também que a nossa glória, o que vai dizer que nós vencemos não é a terra, não é a matéria, é a espiritualidade, é o divino. Deixa essa pergunta. Como está a sua edificação? Você está lembrando de se inspirar no nosso modelo e guia, em Jesus?
Lembrando que assim como os 12 apóstolos, nós também vamos errar, nós também vamos negar, mas a gente pode reconstruir, a gente pode voltar e continuar nessa construção cristã, nessa subida angustiosa, cheia de dificuldades, mas que é possível. É possível desde que a gente esteja junto, desde que a gente esteja conectado. A lição de hoje, ela é simples, é uma das lições mais diretas de Emmanuel, que eu já li. E é uma lição extremamente importante. Que a gente possa ser luz no mundo e que a gente possa ser expressão de claridade na vida. A gente se encontra. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.